Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada de quarta-feira para vocês, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração essa mensagem, que o Senhor possa, pela graça dele, falar às nossas vidas. Eu peço que você curta, compartilhe, comente, aquele padrão bem básico aqui do YouTube. Eu queria falar um pouquinho sobre as nossas tempestades, as provações que nós passamos, e é normal, é natural que na jornada da nossa vida venhamos a passar por tempestades, situações adversas. A questão aqui, eu acho que é como nós passamos pelas tempestades. Se nós passamos nos escondendo, negando o nome do Senhor, fugindo de Deus, ou passamos com prontidão, dizendo eis-me aqui, até mesmo fortalecendo outros corações, mesmo nós num momento difícil. E aí eu quero trazer para vocês, aqui nessa breve mensagem, dois servos, dois homens de Deus da Bíblia que passaram por tempestades e tiveram atitudes totalmente opostas, totalmente contrárias uma à do outro. E o primeiro servo que eu gostaria de falar é Jonas. Jonas, ele foge, é o profeta Jonas do Antigo Testamento, ele foge do Senhor. O Senhor queria que ele fosse para Nínive pregar a palavra, e ele não queria pregar a palavra para os ninivitas. Então ele foge no caminho de Tarsis, indo para Tarsis, e de repente vem uma grande tempestade. Na embarcação que ele estava começa a afundar, e ele estava lá no porão do navio dormindo. Então o capitão do navio e os tripulantes, os marinheiros, jogam tudo fora e tentam descobrir o que estava acontecendo, qual era o motivo pelo qual aquela tempestade tinha chegado ao navio. E ele desce até o porão e descobre Jonas lá embaixo dormindo. Ele acorda Jonas e ele faz alguns questionamentos, e Jonas fala: olha, de fato essa tempestade está vindo por minha causa, porque eu sirvo ao Deus de Israel e eu estou em desobediência ao Senhor, e essa tempestade é minha culpa. Me jogue ao mar, me lance ao mar. Jonas, no meio da provação, no meio da tempestade, ele dorme, ele se esconde. E essa postura dele, se o capitão não tivesse descido até o porão do navio onde estava Jonas, todo mundo ali morreria. Todas as vidas ali se perderiam. Porque no que dependesse de Jonas, para ele pouco importava se Deus ia afundar o navio ou não. O que importava para ele era não obedecer. E quando nós olhamos a palavra do Senhor lá no Novo Testamento, nós vemos um segundo personagem. E, como eu falei, a postura dele é totalmente diferente. É o oposto. E foi Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo, ele estava indo para a corte romana, e convinha que ele fosse para a corte romana. O Senhor era propósito de Deus. Ele estava em obediência, estava no caminho que o Senhor queria para ele. Ele estava cumprindo os desígnios de Deus para ele. E no meio desse translado, ele ali sendo conduzido como um prisioneiro, vem uma grande tempestade. A palavra fala que sopra um vento chamado Euraquilão. O vento começa a açoitar o navio e as pessoas ficam desesperadas, porque a viagem, a princípio, ela estava bem tranquila, a princípio estava bem suave a navegação, mas de repente veio esse vento e tudo mudou. E Paulo, ele não vai para o porão como foi Jonas. Ele vai para o convés do navio e ele começa a falar da palavra. Ele traz uma palavra de ânimo. Ele fala: olha, ontem de noite o Senhor me visitou em visão, falou comigo, e nenhuma vida se perderá nessa embarcação. Esse naufrágio não vai destruir ninguém, senão o barco. Então, a postura de Paulo foi totalmente oposta à postura de Jonas. No meio daquela tempestade, Paulo se posicionou de uma forma até mesmo a acalmar os corações. No meio da tempestade, Jonas se posicionou de uma forma até mesmo a desesperar os corações. Porque quando o capitão
soube lá o que estava acontecendo, quem era Jonas, ele ficou desesperado. E a tripulação também, lance ele ao mar. Então, duas situações, dois relatos, na verdade, uma mesma situação que estava acontecendo, tempestade, e duas reações totalmente diferentes. O que eu quero falar ao seu coração nessa manhã de quarta-feira é que tempestade nós passamos e de repente na nossa vida que está tudo tranquilo, vem um euroquilão, vem um grande vento, vem uma grande tempestade. Mas a forma com que nós reagimos a ela faz toda a diferença. E isso é opcional. Porque às vezes nós queremos atribuir a Deus coisas que são humanas, escolhas que são nossas, posicionamentos e posturas que são nossas, decisões que são minha e sua. Paulo decidiu obedecer. Paulo decidiu se posicionar e trazer uma palavra. Jonas decidiu desobedecer. Jonas decidiu se esconder e dormir. Então foram posturas totalmente diferentes. No caso de Jonas, foi necessário que ele fosse lançado ao mar. Ele teve que viver o pior. Ele viveu o pior para que ele pudesse ser conduzido àquilo que era o projeto de Deus, que era ir até a cidade de Nínive e anunciar a palavra. Já Paulo, ele não teve que viver esse extremo, não, ele foi em obediência e tudo deu errado. O navio foi destruído, eles chegaram numa ilha chamada Malta, a cobra, uma serpente, quando Paulo começa a procurar gravetos ali para fazer uma fogueira, uma serpente sai dos gravetos e morde Paulo. E todo mundo fica esperando Paulo morrer, ficar inchado e morrer envenenado, mas não acontece nada. Não quer dizer que não doeu, porque provavelmente tenha doído muito a mordida da cobra, mas não lhe causou dano. E é assim, quando nós andamos estamos naquele que é o projeto do Senhor para a nossa vida, as serpentes morderão e não haverá dano. Não haverá dano. Os naufrágios virão, as destruições acontecerão ao nosso redor, mas não nos afetarão. Como não afetou Paulo. O navio que Jonas estava ficou inteiro, mas Jonas estava quebrado. O navio que Paulo estava foi destruído, mas Paulo foi preservado. Paulo foi preservado. Quem é você nessa tempestade, minha irmã? Quem é você, meu irmão? Quem sou eu nessa tempestade? Uma reflexão. Porque lutas, tempestades sempre virão. As coisas podem estar tudo bem, de repente vem como que uma grande tempestade. E às vezes essas tempestades são sim propósitos de Deus. No caso de Jonas, não. No caso de Jonas, Deus não queria que aquilo acontecesse. No caso de Paulo, sim. E o caso de Paulo é muito parecido com o caso dos discípulos, a tempestade que os discípulos enfrentam. Jesus manda eles irem até a outra margem, porque sabia que no meio tinha uma tempestade esperando. Às vezes o Senhor manda que venhamos a seguir um caminho de obediência, e um caminho de obediência, eu quero ressaltar isso, não é sinônimo de um caminho de isenção, imunidade a tempestades. Não. Possa ser que tenha uma tempestade no meio do caminho, mas um caminho de obediência é garantia de que se essa tempestade vier, nada será destruído na nossa vida. Não haverá dano na nossa vida. Ainda que haja ao redor, ainda que haja destruição, você veja a destruição, isso não vai afetar a tua experiência com Deus. Isso não afeta a tua salvação. Isso não afeta os planos de Deus para a sua vida. E Paulo viveu isso. Jonas foi forçado. E eu até coloquei esses dias, postei nas redes sociais, que o livre-arbítrio do homem só vai até onde começa a vontade soberana de Deus. Jonas experimentou a vontade soberana de Deus. O livre-arbítrio dele só foi até onde começou a vontade soberana de Deus. Quando começou a vontade soberana de Deus, acabou o livre-arbítrio de Jonas. Ele se viu forçado, obrigado, pela graça irresistível, a fazer aquilo que Deus queria. Que nós venhamos a fazer escolhas corretas. Que as nossas escolhas sejam pautadas por aquilo que o Senhor quer para nós. Que na tempestade não venhamos a ficar prostrados, dormindo, escondidos dentro do porão, mas que venhamos a ser como Paulo. Eis-me aqui, Senhor.
está de pé no convés, como um testemunho de que mesmo no pior momento, o Deus que nós servimos, Ele está conosco. E nós podemos demonstrar, acalmar corações, fortalecer vidas por ter em nós essa experiência. Quem somos nós, irmãos, nas tempestades? Que essa palavra fique no seu coração nessa manhã, nesse dia, nessa quarta-feira. A paz do Senhor Jesus.